Está em busca de um celular com desempenho de top de linha, mas não faz questão de ter o pacote completo de um flagship? Existem celulares que trazem hardware avançado, mas economizam em outros aspectos para apostar em preço mais atrativo. Neste segmento temos duas grandes opções de peso, o Moto G100 e o Poco F3. Qual dos dois vale mais a pena comprar? É isso que o tudocelular.com vai te ajudar a descobrir. Quer o celular que tenha mais cara de um produto premium e caro? Então o Poco F3 vai chamar sua atenção. O da Motorola lembra bastante os modelos mais baratos da marca, com design simples, sem muitos atrativos. O Poco F3 é o mais compacto e leve dos dois. Ele também se destaca por ter apenas um furo para a câmera de selfies e ter moldura mais fina ao redor da tela. O modelo chinês chegou nas opções de cores azul, branca ou preta. O da Motorola tem apenas duas opções, sendo uma branca com efeito cromático e outra que mistura tons de verde, azul e roxo. Nenhum tem resistência completa à água, mas sobrevivem a uma chuva leve. O Moto G100 vem com entrada para fones de ouvido e cartão microSD, algo ausente no modelo da rival. Pelo menos a Poco manda um adaptador para P2 na caixa. Os dois trazem as mesmas tecnologias de conectividade e isso inclui 5G, Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5.1 e NFC. O da Poco se destaca apenas por ter emissor infravermelho no topo, para usar o celular como um controle remoto universal. Iniciamos o comparativo com o primeiro ponto para o Poco F3. Temos tela com praticamente o mesmo tamanho nos dois aparelhos. O que muda é que o Motorola tem painel LCD com mais pixels, apesar da resolução também ser Full HD+. Já o da Poco se destaca por ter painel AMOLED com uma taxa de atualização superior, sendo 120 Hz contra 90 Hz. Se, além de fluidez, ter uma bela imagem com cores vibrantes e preto profundo for algo importante para você, já sabe qual deve escolher. Além disso, o Poco F3 também se supera no brilho máximo alcançado pelo painel, o que garante melhor visibilidade em dias ensolarados. E assim, damos o segundo ponto ao celular da Xiaomi. A Motorola deu mancada a não incluir um segundo alto-falante no G100 para ter som estéreo e garantir uma boa experiência multimídia. A Poco foi além ao incluir 3 saídas de som no F3. Além dos alto-falantes na parte superior e inferior, o alto-falante de chamadas também é ativado para reproduzir qualquer tipo de som. Isso faz com que ele entregue áudio mais potente e bem equilibrado, com graves, médios e agudos presentes em todo tipo de conteúdo. Por outro lado, a Motorola manda fone de ouvido com o aparelho. E mais um ponto para o Poco F3. Temos Android 11 nos dois, com a diferença que há a MIUI altamente modificada rodando por cima e que compromete um pouco a resposta do sistema no F3, enquanto o Motorola vem com interface mais limpa e responsiva. Por mais que a interface da Xiaomi traga vários extras, é aqui onde o software do G100 se destaca por permitir transformar qualquer tela em PC graças ao RED4. É algo parecido com o DeX da Samsung, mas que vai além e permite até turbinar antigas TVs para deixá-las completas como uma Smart TV. Você só precisa comprar o cabo HDMI com conexão USB-C, que também é vendido em pacote especial com o celular, e ter uma interface desktop e até jogar em qualquer monitor ou TV. Há suporte a teclado e mouse sem fio, além de ser possível usar controles para jogos, como o do próprio Xbox. Damos ponto ao Moto G100 por ir muito além de uma experiência apenas de celular. Na parte de hardware é onde os dois se assemelham. Tanto o F3 quanto o G100 contam com a plataforma Snapdragon 870, que pode não ser a mais potente da Qualcomm, mas tem maior poder de fogo que os principais lançamentos de 2020. A diferença é que o da Motorola chegou com quantidade mais generosa de RAM, sendo 12 GB contra no máximo 8 GB do rival. Ao combinar mais RAM e um sistema mais leve, obtivemos melhor resultado em nosso teste de velocidade focado no multitarefas com o G100. Por outro lado, o Poco F3 se saiu melhor em alguns benchmarks, como no caso do Antutu, e também foi capaz de rodar alguns jogos a 120 FPS, enquanto o G100 fica limitado a 90 FPS por conta da sua tela inferior. Daremos um ponto a cada em desempenho. É muito difícil encontrar atualmente um celular que não passe o dia inteiro longe de tomadas e está cada vez mais comum ver aparelhos entregando carga para 2 dias. Este é o caso com os modelos da Poco e Motorola do nosso comparativo. Os dois se saíram muito bem em nossos testes, mas o G100 acabou se destacando e rendeu algumas horas a mais. Por outro lado, o da Poco passa menos tempo na tomada devido ao carregador mais potente que vem com o aparelho. O seu carregamento acelerado recupera muito mais bateria com uma carga rápida de 15 minutos. Sendo assim, damos empate. Na parte fotográfica temos conjunto triplo de ambos os lados. O G100 vence em resolução com um sensor de 64 megapixels, além de ter o ultra-wide com o dobro de resolução do rival. Por fim, há um sensor dedicado à profundidade acompanhado de TOF. Do lado da Xiaomi temos câmera principal de 48 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e uma dedicada para macro com 5 megapixels e foco automático.
Ambos comprimem 4 pixels em 1 e, por padrão, o G100 registra fotos mais nítidas. Mas quando você alterna para o modo 48 megapixels no F3, terá fotos com a mesma qualidade. Em cenários noturnos, temos vantagem para o Poco, com fotos mais limpas e claras quando o modo noturno é ativado. Nas demais câmeras, o G100 leva vantagem com a ultra-wide em fotos diurnas, enquanto o F3 tem a macro que ajuda a fotografar de perto. Podemos declarar empate no conjunto traseiro. Na parte frontal, temos apenas uma câmera no F3, porém com sensor mais avançado, enquanto no G100 há 2 câmeras, sendo a segunda com lente ultra-wide. Qual conjunto é melhor? Depende. O da Motorola dá maior flexibilidade, mas no geral temos fotos mais suavizadas e com menos detalhes. Já a câmera de selfie do Poco é capaz de registrar fotos com bom tom de pele e cores, e contraste dentro do ideal, apesar de sofrer em locais escuros. Também daremos um ponto a cada nesse quesito. Na filmadora já temos vantagem para o Moto G100, ele é capaz de filmar em 6K, enquanto o rival fica limitado a no máximo 4K. Ambos contam com boa estabilização eletrônica e capturam áudio limpo com pouco ruído de vento. Também é possível gravar com a traseira e frontal ao mesmo tempo no Motorola, o que dá maior flexibilidade. Fechamos câmera com o último ponto para o G100. O Moto G100 foi anunciado em março de 2021 por R$ 4.000 na versão simples e na mais completa, que vem com cabo HDMI, por R$ 100 a mais. Atualmente ele é encontrado por volta dos R$ 3.000. O Poco F3 foi lançado recentemente no Brasil por salgados R$ 6.000 na versão mais simples com apenas 6 GB de RAM e R$ 400 a mais na versão com 8 GB e a mesma memória interna de 256 GB do G100. Atualmente, ele é vendido por pouco menos de R$ 6.000 no site oficial. Claro, é possível importar o F3 por quase R$ 1.000 a menos ou até mesmo encontrá-lo mais barato que o G100 no mercado nacional se você estiver disposto a ficar sem a garantia de 1 ano. Com isso, daremos empate no custo-benefício. Foi uma briga difícil e que quase terminou no empate. O Poco F3 é um celular mais robusto, mas tem preço salgado no Brasil. Ele ganha em design e acabamento, tem melhor tela e som, entrega melhor desempenho em alguns benchmarks e jogos, sua bateria carrega mais rápido e dura muito e tem bom conjunto fotográfico traseiro e frontal. O da Motorola é mais versátil por ser um desktop de bolso. Tem melhor desempenho multitarefas, bateria dura um pouco a mais, traz melhor câmera ultra-wide e de desfoque, grava vídeos em 6K e apresenta melhor custo-benefício para quem pretende comprar no Brasil com garantia. Então podemos resumir da seguinte forma: se você faz questão de ter um celular com garantia local, vá de Moto G100 que sai mais barato. Agora, se ter um celular importado não é problema para você, então o Poco F3 é a melhor escolha. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os 2 aparelhos. É só acessar os links aí abaixo. E também queremos saber sua opinião. Acha que o resultado do comparativo foi justo? Comenta aí abaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.